Últimas notícias do São Paulo, eu te contarei um pouquinho mais de bastidores em relação à saída do Jandrei. O goleiro do Sub-20 que vai subir imediatamente já será o quarto goleiro, trazer o desfecho da negociação de Rafael Tolói e falar sobre uma nova função que o Patrick pode exercer dentro do São Paulo. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube, um bastidor sobre a saída do Jandrei. Acho que ficou até claro, né, depois ali da entrevista do técnico Hernan Crespo, que não quis falar sobre a conversa que ele teve com o Jandrei referente à sua saída, e também do Carlos Belmonte falando depois ali da saída do Jandrei, confirmando esse empréstimo aí junto ao Juventude. E aí a gente foi conversar com algumas pessoas, foi apurar que, além de tudo, a saída do Jandrei tem o cunho pessoal. Isso porque, obviamente, tá, gente, os torcedores também já estavam querendo a saída do atleta, estão de saco cheio, eu entendo, mas vamos informar sobre também o lado do jogador, que realmente também ficou bem abalado da forma com que foi a eliminação contra o Atlético Paranaense, porque ele estava com uma confiança lá em cima quando ele entra, aí rapidamente toma o gol, ali na reta final da partida, vai para os pênaltis, ele pega a bola num ato ali de tentar realmente, cara, vou dar a minha sobrevida aqui dentro do São Paulo, vou abrir aqui uma possibilidade de uma reviravolta, né, de uma virada nessa disputa de pênaltis, o que não aconteceu. E aí logo depois da partida, obviamente, né, com a pressão da torcida em relação às críticas à sua atuação, e ele já vinha com uma imagem mais desgastada dentro do São Paulo, né? Não só dentro do São Paulo, mas também na torcida. Então aí foi uma sucessão de coisas que fizeram o próprio Jandrei também tomar a partida. Do que eu soube, partiu dele essa ideia de sair. Partiu dele a ideia de tipo, ó, gente, acho que não dá mais pra mim, acho que não vai rolar. A diretoria do São Paulo estava em Curitiba, então rapidamente ali mesmo, logo após a partida na noite de quarta-feira, foi se conversado isso. E aí o departamento de futebol entendeu esse lado também, além do lado mais frio da coisa, né? Diferentemente do que aconteceu com o Zubeldia, por exemplo. O Zubeldia tinha pedido para sair, a diretoria contornou. No caso do Jandrei foi diferente, todo mundo entendeu perfeitamente e também racionalmente para a diretoria é aquele famoso melhor para todo mundo. Seria melhor para o Jandrei a saída, seria melhor para o São Paulo, seria melhor para todo mundo realmente que esse fim de ciclo acontecesse ali logo depois da eliminação do São Paulo na Copa do Brasil. E aí também a ida do Jandrei para o Juventude também tem muito do cunho pessoal, porque ele vai para Caxias do Sul, né? Apesar de ter tido outras sondagens ali na quinta-feira, no dia depois da eliminação, apesar disso, ele preferiu de fato atuar em Caxias do Sul para ficar mais próximo da sua família. A família é gaúcha, ele também se destacou ali próximo, né, em Santa Catarina e em Chapecó. Ele também teve passagem pelo Internacional. Então ele entende que nesse momento da carreira onde ele teve realmente uma passagem que foi longe de ser brilhante no São Paulo, que acumulou muitas críticas, que acumulou muitas divergências, que realmente hoje o Jandrei está numa descente na carreira. Então aí, você podendo jogar no Juventude, um clube de Série A, onde ele tem o respaldo do Carpini também, que foi um dos principais entusiastas da sua contratação. Próximo da família, ele pode nesses próximos 4 meses, já que o contrato dele só vai ter duração até o término da temporada do futebol brasileiro com a camisa do Juventude, que aí ele possa realmente já começar a dar quem sabe uma sobrevida até na sua própria carreira, pode acabar se valorizando, e aí quem sabe depois pode acabar sendo vendido pelo São Paulo. O que você acha dessa história toda? Quero saber a sua opinião, aproveitando também para você se tornar membro deste canal, para você ter conteúdo exclusivo. São vídeos exclusivos para os membros do canal, além das nossas participações nas lives de pré e pós-jogo, e claro, o nosso grupo do WhatsApp, onde a gente conversa bastante, troca muita ideia sobre São Paulo Futebol Clube. Além de informações, é um grupo aberto, onde a gente também bate um papo bem legal e estamos criando amizades tricolores também lá no nosso grupo. Bora continuar trazendo ainda mais detalhes e informações sobre o São Paulo. Com a saída do Jandrei, o São Paulo subirá o goleiro João Pedro, de 19 anos, para a equipe profissional. Ele vai passar por uma espécie de transição. É fato, claro, ele já estava treinando com o grupo, ele intercalava ali alguns treinamentos, só que ele não era um goleiro fixo nos profissionais. Ele não é, por exemplo, o que acontecia com o Mike, que ele treinava a semana inteira e aí ia para o sub-20 só para jogar. O que acontece, por exemplo, com o Henrique Carme e Luca. O João Pedro não, ele reveza, ele passava uma semana
lá no CT da Barra Funda e uma outra semana ele passava em Cotia. Então, quando a gente traz que ele sobe e vai ser atleta profissional agora, é porque de fato ele vai começar apenas a treinar no CT da Barra Funda. E aí, obviamente, partindo dessa transição dele, ele vai jogar algumas partidas ainda pelo Sub-20. Ele, nessa temporada, ali após a Copinha, ele jogou 7 jogos do São Paulo na Copinha. Ele já vinha com destaque na temporada passada também na Copa do Brasil Sub-20. Ele jogou a maioria das partidas dele na temporada no Brasileirão Sub-20. Eu fui olhar os números dele, são 23 jogos esse ano. É só um jogo pelo Paulistão Sub-20. Então, nesse revezamento ali promovido pelo Alan Barcelos, ele priorizou a utilização dos atletas principais no Brasileirão Sub-20, mas acabou não conseguindo uma boa campanha. Então, ainda pelo que eu pude conversar, ele vai ser de uma maneira esporádica, ainda levado ali para jogos do Campeonato Paulista Sub-20, de outras competições que o São Paulo for tendo. Mas que hoje, a partir de agora, ele já começa a treinar realmente com o elenco profissional, tá fixado. O São Paulo sempre opta, e todos os clubes, tá? Optam por sempre ter 4 goleiros, e aí é muito por uma questão de dinâmica ali de treinamentos também. Então hoje o São Paulo vai ter o Rafael como seu goleiro titular, o Young vai ser o goleiro reserva, o goleiro imediato, ali o segundo reserva, o Leandro será o terceiro goleiro, e agora o João Pedro será o quarto goleiro oficialmente do São Paulo. Inclusive o João Pedro é tido como muito promissor internamente. Há algumas pessoas que até afirmam que o João Pedro, dentre todos que o São Paulo tem hoje disponíveis das suas categorias de base, ele é um dos que mais são promissores. Dos que estão mais prontos para estarem no profissional, ele é o atleta que mais agrada, ele é o atleta que mais enche os olhos, inclusive também é pegador de pênaltis, então é um jogador que deve começar a ser observado ali pelo técnico Hernan Crespo. E aí, quem sabe, né, na próxima temporada ele pode acabar subindo para terceiro goleiro, porque ainda tem todo esse imbróglio da renovação do Leandro que ainda não aconteceu. Você gosta do João Pedro? Você acha que ele pode ter mais minutos no profissional, começar a estrear e começar a ser uma peça rotativa dentro desse elenco? Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Bora continuar trazendo informações sobre o tricolor paulista. Patrick de zagueiro, te agrada? Bora trazer detalhes sobre essa situação que até a gente já tinha comentado por aqui no canal, mas que foi escapada pelo técnico Hernan Crespo na última coletiva. O Patrick, ele é o lateral esquerdo, ele já tinha tido pouco espaço com o Zubeldia na passagem do treinador antes da pausa da Copa do Mundo, porque o São Paulo contratou 2 laterais esquerdos, né, o Enzo Dias e o Wendel. Então, o lado esquerdo da defesa ficou meio difícil para o Patrick ter algumas oportunidades. E aí, com o Crespo, agora com essas lesões ele pode acabar tendo minutos. Como o Crespo ele só tinha 4 zagueiros, e aí nos treinamentos, no 11 contra 11, ele tinha que improvisar, ele optou ali, em algum momento, por uma improvisação do Pablo Maia e do Luan, o que acabou não agradando muito. E aí depois ele também começou a optar por Negrucci sendo o zagueiro pela direita e o Patrick também sendo o zagueiro pela esquerda, revezando com o Sabino no time reserva, por exemplo. Aí às vezes o Sabino era o zagueiro da sobra, trocava com o Patrick, ou o Patrick ficava como zagueiro da sobra e o Sabino atuando como zagueiro pela esquerda. Isso tudo só em treinamentos ali realmente para completar, até porque se você for fazer 11 contra 11, vai sobrar espaço, porque só tem um zagueiro disponível. Então, você tirava ali o Patrick da região da lateral e colocava ele de zagueiro para completar alguns treinamentos. E aí, o Crespo ele foi perguntado, se eu não me engano a pergunta inclusive foi do Gabriel Sá, sobre o Patrick, né? O Patrick teve os primeiros minutos com o Crespo no jogo contra o Vitória, até aproveitou para dar um descanso pro Enzo Dias que vinha numa batida de vários jogos. Ele apostou no Patrick, o Patrick na minha visão entrou bem até na partida, entrou muito bem, mostrou ali que realmente, quem sabe, pode agora começar a ter mais minutos. E aí, na entrevista coletiva, ele elogiou muito o Patrick, falou que é um menino que trabalha muito, que é um consenso interno, tá? O Patrick trabalha bastante, é um cara muito trabalhador, muito profissional. Resta realmente uma oportunidade dele ter sequência, já que nas vezes que ele teve oportunidades, ele não conseguiu consolidar essa sequência. E aí ele deixou escapar, pode atuar como zagueiro também, então corroborando um pouquinho com essa falta de opções que o Crespo tem hoje e tem testado, tem buscado soluções ali internas. O Crespo não vai admitir na coletiva, a gente já viu que realmente, se for uma pergunta mais enfatizada, você testa o Patrick de zagueiro, ele vai negar, ele vai dar aquela desconversada. Mas em uma urgência, ele tem optado ali por Negrucci
e Patrick, os dois podem ser essas opções para o sistema defensivo. Na visão ainda do departamento de futebol, os jogadores que estão nas categorias de base são muito promissores, os jogadores do Sub-20. O São Paulo entende que tem uma safra bem interessante de zagueiros, mas que ainda pode ser cedo demais para dar essas oportunidades. Que ainda eles precisam de mais minutagem no Sub-20, de mais cancha no Sub-20, quem sabe até disputar a copinha, e aí depois esses atletas já começarem a ter mais rodagem no elenco profissional. O que você acha disso? Quero saber a sua opinião. Você gosta da ideia de Patrick como terceiro zagueiro? Quero saber aí o que você acha disso tudo. Antes da gente fechar o vídeo de hoje, aqui embaixo na descrição tem o link da Ola Sports, um aplicativo bem completo que você vai poder ver todos os jogos ao vivo do São Paulo e de graça. Não só do São Paulo, mas também de outros clubes e até de seleções. É só você criar a sua conta gratuita e começar a navegar. Além dos jogos ao vivo, tem também notícias, estatísticas, tempo real, tem a aba de comunidade para você conversar com outros torcedores espalhados pelo mundo. Você vai gostar bastante do aplicativo, tá aqui embaixo na descrição. Bora fechar o vídeo de hoje e aí você poder ficar tranquilão aí na sua segunda-feira? Rafael Tolói no São Paulo é bem difícil, para não dizer quase impossível. A gente vai surfar um pouquinho na informação do André Hernan, mas também vai trazer aí nossa informação, o que a gente já tem falado há um bom tempo. Na informação do Hernan, o São Paulo fez uma consulta, mas a viabilidade financeira da operação do Tolói não era a melhor dos mundos para o São Paulo, não cabia na folha salarial do São Paulo. O que eu tenho de informação é de que nem chegaram a trocar informações sobre valores nesse quesito. Obviamente o São Paulo fez uma consulta e sabia da pedida salarial do atleta, mas é uma pedida salarial que o Rafael Tolói tem para a Arábia Saudita, para a Europa, para outros centros. O próprio Rafael Tolói sabe que se ele cogitasse esse retorno para o futebol brasileiro, ele teria que diminuir essa pedida e não seria nenhum problema. Mas é muito por uma questão de cunho pessoal do Rafael Tolói, que ele quer ainda continuar fora do país, ele não pretende jogar no futebol brasileiro. Não é que ele não descarta a possibilidade do futebol brasileiro, ele não quer. Será basicamente como uma última opção. Então, se chegar ali, o mercado da bola vai até o dia 2 de setembro. Se ele vê ali na última semana de agosto que não chegou uma proposta que ele gostaria, até porque, lembrando, a gente trouxe a informação de que ele tem uma proposta da Arábia Saudita em mãos. Então, pode ser que essa proposta não agrade, mas se até lá essa proposta que não agradou, não voltar algo melhor, não pintar nada na Europa, não pintar nada na Arábia Saudita, aí ele pode, voltar, ele recalcular a rota e aí sim começar a olhar para o mercado brasileiro. Mas não é a prioridade dele, ele vai esgotar todas as possibilidades possíveis para continuar fora do país. Então, por conta disso, mesmo com a diretoria do São Paulo ainda acreditando, não, até me deram o exemplo do Oscar, você viu lá que, até você mesmo falou que, tava difícil e tal, que ele não ia vir, no final veio. Só que o São Paulo, resta até uma controvérsia, porque do mesmo jeito que tem essa esperança e expectativa, o São Paulo tá correndo porque entende que a necessidade é urgente de um novo zagueiro. Então, se pintar algo melhor para o São Paulo e mais rápido, o São Paulo vai querer fechar. Então, acho muito difícil do Rafael Tolói fechar com o São Paulo, por exemplo, nessa semana. Então, se ele for vir, vai ser numa condição lá na frente, quando ele esgotar todas essas possibilidades lá fora. Então, tá 100% descartado? Não, mas eu acho muito difícil de acontecer, até porque o Rafael Tolói, assim, eu pude conversar com as pessoas que trabalham com o Tolói, com as pessoas próximas, é a última opção vir ao futebol brasileiro. Deixaram isso muito bem claro. Então, acho que essa situação não vai ser resolvida agora. Tamanha também a urgência do São Paulo de conseguir já um zagueiro o mais rápido possível. Porque daqui a pouco um zagueiro novo pode acabar, o zagueiro pode acabar tendo suspensão. E a gente espera que não tenha mais nenhum tipo de problema físico. Então o São Paulo está tentando o mais rápido possível conseguir um zagueiro. Então por conta disso eu acho bem difícil essa situação do Tolói. Tá bom? Deixe seu like, seu hype, inscreva-se no canal. A qualquer momento a gente volta com um vídeo novo. Um abraço para todo mundo, até a próxima.